Fala, Tanak, hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, tá vermelho assim, em homenagem a Americanas, a MER3, que tá subindo mais esse Bitcoin nesse exato momento. E aí eu vim fazer um vídeo para vocês por conta de um comentário aqui na tela do Japão, que é do Elvis Mac. Fala isso hoje, agora, de um vídeo que eu soltei sobre a MER3. Aí o Marcelo até respondeu aqui, continua quebrado. Depois eu preciso todo mundo... responder todo mundo aqui, ó, o Armandão, isso mesmo, japonês de Rodovil, Tagaragateca, vou responder todo mundo aqui e tem que responder outros comentários, inclusive. Mas o vídeo foi esse aqui que eu fiz, ó. As Americanas tiveram um rombo de 20 milhões de reais, todo mundo já sabe, mas vocês viram a previsão que o velho Barnes fez sobre o setor de varejo? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão, tá certo? Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar, tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o MAP, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar, quebrou demais que eu já nem me lembro. Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, a Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo. E foi esse vídeo aqui, basicamente, que gerou esse comentário aqui, falar isso hoje. Por que, Tanakão? Porque as ações de Americanas estão subindo 169%, 170% quase por cento de alta. Fechou aqui em mais ou menos 9 burdoada, tá quase fechando o mercado agora. E foi, de fato, uma girombada gigantesca que, meu Deus do céu e da terra. Olha mais perto aqui, ó. Olha o tamanho da pirocada do Hulk que deu isso aqui. Olha isso, meu Deus do céu e da terra. Isso aqui é loucura pura, Tanakão. E aí, basicamente, o que acontece é que em momentos como esse, todo mundo fica muito eufórico, na verdade. O que bem vem acontecendo com o Bitcoin também. E aí, obviamente, quando tem esse tipo de ativo, quando está muito baixo, você fica mais com torcedores do que, de fato, investidores. Fica torcendo para o trem subir que você investiu, colocou a vida lá dentro e, obviamente, torce para isso subir. E aí, lembrou-me até que deve ter algum comentário aqui hoje de que o maluco é gênio. E é por isso que essa thumbnail aí de Mongong a gênio, que é o caso desse maluco aqui, ó, do Neto. Cadê o nome dele aqui, ó? Oi, deixa eu ver. Cadê o nome do maluco que eu preciso ver aqui? Meu Deus do céu da terra. É o Inácio Neto, esse maluco aqui, ó. É o Inácio de Barros Melo Neto. É o Melo Neto, provavelmente o chamam, que teve a fortuna evaporada, mas será que ele conseguiu recuperar agora? A gente vai ver agora. Mas antes, por que subiu tanto assim, né? Americanas, como esse gráfico mostrou pra gente hoje, foi uma loucura só. E porque basicamente ela reverteu o prejuízo e lucrou 10 bilhões no terceiro trimestre. Eu ainda não vi isso aqui, tá bom? Mas basicamente depois que teve a capitalização do sócio, teve follow-on, ele meteu uma grana lá. Toda vez que eu vejo um resultado desse, de uma empresa que vem no histórico assim, eu falo, será que isso é verdade, meu? Então preciso olhar direitinho, não deu tempo. Eu estava em algumas reuniões de novas parcerias aqui pro canal, inclusive. Não deu tempo de ver o resultado bonitinho, só deu esse boom. Eu fui ler os comentários lá e vi esse comentário e me chamou a atenção para a gente saber se de fato o cara é um gênio, é um mongol, e também trazer algumas outras lições, que eu já fiz um vídeo sobre lições, mas o vídeo é bem rapidinho hoje só para isso aí. Então foi por conta desse lucro de 10 bilhões que ela teve, né? Ó, depois a gente destrincha mais bonitinho, coloco inclusive o relatório lá para vocês, que deve sair lá do BTG, mas foi, resumindo, foi por causa desse lucro aqui, foi por causa do resultado que ela teve agora no terceiro trimestre. E aí me levou a lembrar desse maluco aqui, que é o Melo Neto, que tinha metido muito dinheiro, mas muito dinheiro nas Americanas, Tanakão, e depois a ação derreteu. Mas basicamente a cronologia foi que do nada ele tinha virado, né, aqui a participação de 12,52, quando saiu um fato relevante da Americanas informando. Então, ó, essa fama repentina aconteceu do nada. Ele foi lá metendo grana. Quando viu, o pessoal começou a ligar: ô maninho, você é maluco, você é biruleibe, você comprou aí 210 milhões de ações, você tá ligado como tá Americanas, né? E ele sim, porque ele falou que queria ser sócio, acreditava muito no Paulo Lema, Marcel Teres e no Sicupira, que faz parte do 3G Capital. Então esse foi a motivação dele investir.
acreditar que esses malucos são brabíssimos. E aí, como eu falei para vocês, toda vez que alguém compra acima de 5% ou 5, 10%, a empresa é obrigada a mostrar isso em fato relevante, foi isso que aconteceu. E aí o maluco tomou essa fama repentina, obviamente ele já era mega power boyzão, né? Mas com o pessoal ligando, falou, mano, você tá sabendo o que tá acontecendo? Ele falou, tô sabendo, acredito muito na empresa e acredito que em 2 anos ela bata R$50 de novo, Tanacão. Só que ele não contava ainda com um grupamento, mas na cabeça dele eram R$50 de preço-alvo em 2 anos. E aqui, ó, na época, ele detinha 113 milhões de ações, Tanacão. E aí, ó, aqui, ó, ele acabou de falar que meu objetivo com a participação não é alterar a composição de controle ou estrutura administrativa, mas sim ganhar capital e uma venda futura. Então ele está especulando, acreditando que as americanas vão voltar, amém. Aí essa informação é bastante importante, ó, no dia 12 de julho o preço da ação das americanas valia 0,69, ou seja, o valor de mercado desses papéis pertencentes à América valia aproximadamente 77 ponto... Nossa, é muito dinheiro, né, velho? Meu Deus do céu, quase 78 milhões de reais num único ativo. Lembrando que ele é dono de empresas, ele não é investidor raiz, tem uma carteira mega power diversificada, e aí fez, obviamente, ele investir todo esse capital nas americanas, né? E obviamente ele conseguiu, né, dar várias entrevistas e até ele falou aqui que chegou a comprar ações a 40 centavos na época, né, mas sem revelar exatamente o preço da posição. Então, ninguém sabe qual é o tamanho da posição dele ou se ele comprou mais agora nessa queda gigantesca que teve depois do grupamento, que a ação chegou a 3 e bordoada. E aqui a gente teve esse capítulo, né, dessa fortuna evaporada. E aí eu fiz uma planilha safada pra gente dar uma olhadinha para entender se de fato ele já recuperou esse prejuízo maluco que ele tava, pelo menos com os dados que a gente tem até agora, tá bom? Ó, então ele tem 113 milhões de ações a 69 centavos, que é equivalente a quase 78 milhões de reais. Eu não tinha visto aqui, agora que eu vi, que ele tinha 113 milhões de ações, mas basicamente se esse aqui, a quantidade de ações versus ações dá o total investido, só dividir aqui, por isso está essa formulazinha estranha. E aí o que aconteceu é que ele tinha as mesmas 113 milhões de ações, teoricamente, tá bom? Porque não saiu nenhum fato relevante da venda e nem de compra a mais. E aí ele tinha aqui no grupamento, que foi a 7 centavos, 7 milhões, quase 8 milhões de reais também. Então ele teve aqui, ó, essa fortuna evaporada, quer ver? Ó, evaporou aqui, ó, tá vendo? Meu Deus do céu e da terra, evaporou. Então aqui, ó, 70 milhões aproximadamente evaporados e confirma com a planilha, tá vendo? Ó, se a gente pegar aqui, foi de fato quase 70 milhões, mais 70 milhões evaporados no mercado. Aí a gente tem essas questões aqui para a gente dar uma olhadinha se ele recuperou ou não, tá na cama. Então aqui fez grupamento, né? Dividir por 100 aqui. E aqui virou R$7, tinha que multiplicar por 100 aqui. Então, só para vocês verem que deu o mesmo valor, então a conta está certa. E aqui hoje o resultado atual que aconteceu hoje, Tanacão. Hoje a ação disparou para R$9 e bordoada. Então quer dizer que ele tem 10 milhões de reais hoje aproximadamente. Só que esse valor aqui, ó, ele chegou a ser, acho que, se eu não me engano, vou botar 3,50, que eu não lembro o preço certinho que a ação chegou, mas a fortuna dele chegou a 3, quase 77 para isso aqui, ó. Olha a diferença maluca que dá, né? Surreal, né, velho? Que loucura, gente do céu. Ó, que pega esse, menos esse. 74 milhões de reais tinham evaporados do rolo. Muito maluquice, né, velho? Ou não, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho disso aí pra frente. E aqui eu tinha feito um total investido, mostrando só a parte que se ele tivesse investido 40 milhões de reais separadamente, daria isso aqui, mas vamos considerar só essa tabela aqui de baixo. Então, hoje ainda, o prejuízo do maluco são 70, esse aqui, menos, que é o que ele tem hoje, menos o valor investido na época, que teoricamente era aquele valor lá. Então tem 67 milhões ainda de prejuízo. É muito dinheiro, Tanacão. É muito dinheiro, é muito mais do que muitas famílias vão ver em décadas, se pá, milhares de anos. É surreal esse volume financeiro. E aí que tá, né? A gente tem que entender que essa dor de mercado aqui, que acontece quando você vê um ativo subindo tanto,
dá sempre. Recentemente, quantos de vocês aí, conta aqui quantos Tanakas tiveram dor de corno? A ver esse número aqui, ó, no ano só, tá vendo? No ano já subiu 99,52%. O Bitcoin, máximo história, 19.000%, tá vendo? Mas se a gente olhar só no ano, olha isso aqui, velho. Quanto já subiu o Bitcoin? E dá dor de corno, não tem jeito, não tem como isso, Tanakão. Até ontem à noite, tava olhando com o Danizinha quantos Bitcoins nós temos, tá bom, Bitcoin. Mas, falei, meu Deus, será terra, que dor de corno, né? Porque eu tava esperando chegar nos 11 mil para dar uma chablauseada, mas eu vim comprando também ao longo do tempo em alguns suportes que tinham no gráfico, 20 mil, 15 mil, tinham 19 mil também, chegou a bater 13 mil, só que os 11 mil, tá na cara, o valor que estava esperando não chegou. Mas é isso aí, ter dor de corno. Você vai carregar isso pro resto da vida, porque você não realizou. E aí a grande questão que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo de lição é que eu sempre falo, você tem que olhar janelas, né? Por exemplo, aqui o Melo, você vai falar, nossa, meu Deus do céu da terra, cara maluco vendeu aqui, fala, mano, vai estourar. Pode ser gênio ou não, desceu, mongongo. Você fala, nossa, aqui... mongongo demais, Tanaka. Esse aqui, vixi, isso é burro. Botou todo o dinheiro, é burrão. E agora ainda tem esse sentimento, apesar de ter subido bastante as ações de América, você fica com esse sentimento, né? Imagina ele que investiu o próprio dinheiro. Mas se carregar a longo prazo e se Americanas voltar aos tempos áureos, Tanacão, aí o bagulho, imagina se ela voltar para cá, ó, aqui do grupamento, daria 29 mil, sei lá, de reais aqui, mas ia ser surreal se ele conseguisse voltar para esse preço, porque aí ele ia ser considerado um gênio, na verdade. Então, por isso que é difícil esse julgamento que a gente faz de todo mundo que investe, porque tudo é janela de oportunidade, é janela de observação. Então, se ele investiu agora, caiu o mongongo. Se lá na frente subiu, ele é gênio. E aí fica sempre esse tacaracatica, e aí sempre tem um tweet, ó, deixa eu ver se tem aqui, ó. O tweet do pai rico, pai pobre, para a gente ver. Deixa eu ver se tem aqui imagens. O pessoal usava muito ele, eu trouxe vários gráficos, eu tinha inclusive pai rico, pai pobre, crise. Vou botar aqui, ó, crise. Para a gente ver, olha aqui, ó. Se liga só nesse gráfico aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, provavelmente não vai dar. Mas a gente faz um tacaracatica aqui diferente. Aqui, ó, se liga só. Trazer aqui para vocês, ó, todas as datas que ele previu aqui, ó, que tinha crise, tá vendo? Todas as, deixa eu fechar só um pouquinho aqui. Todas as datas que ele previu que tinha aqui e teria que ter crise. Aqui, ó, 2011, depois ele falou de novo aqui em 2015, 2016, finalzinho de 2015, depois falou em 18, e 19, 20, não falou, faltou um ano aqui. Todo ano ele fala, mano, agora o bagulho vai quebrar. Agora vai ser a pior crise do mundo. E virou um meme. Porém, anos depois, Tanacão, ele falava para investir em ouro e em Bitcoin. E adivinha quais são os ativos que mais valorizaram? Ouro e Bitcoin. Ai, meu Deus do céu da terra. O maluco é brabista, tá vendo? Ó? Ele passou uma década e pouco sendo chamado de mongongo, que era fraude, que meu Deus do céu da terra. Mas uma hora ele acerta. Então, durante todo esse tempo, ele foi visto como um mongongo, né? Falou, mano, esse cara é burro, jumento, sabe de nada, abre o olho japonês, pino pequeno, todas essas coisas ele foi chamado lá por aí. E agora ele virou gênio de novo. Por quê? Porque subiu demais. Então, nunca tem, primeiro, o investimento certo, nunca tem nada certo nos investimentos. É sempre uma questão de período que você vai olhar a sua carteira. No longo prazo, obviamente, as coisas têm se provado que elas sobem. Né? Não dá para saber qual ação vai subir. Por isso não é muito interessante, vou comprar e vou deixar lá. Sempre tem que ter minimamente uma coisa ativa ali para você fazer. Blockbuster quebrou, a tecnologia que era ontem já não é mais hoje. De repente veio o Zuckerberg, compra tudo e lasca a empresa que você investiu. Então, minimamente ativo você tem que ser. Não precisa ser mega ativo, como nós que gostamos de mercado. Mas não tem o certo e errado, tá vendo? Então, tipo, se olhando por cá, ele falou, mano, compra Bitcoin, compra ouro, sem crise. Compra outra coisa, compra imóvel, que também é ótimo para você carregar por longo prazo, uma casinha menorzinha para você carregar. É lindo demais. Tanto é que tem um dos meus sócios na EQI Investimentos, que ele gastou muito dinheiro investindo, ele está desde o começo na EQI, e obviamente tem uma boa parte da grana dele, mas a maior parte foi para o mercado imobiliário lá de Balneário Camboriú. Ele ganhou muita grana, porque o risco dele já de investir de vida já está na EQI, que é mercado financeiro raiz.
E aí ele pegou e diversificou o patrimônio dele com os imóveis. E hoje ele ganha muito dinheiro, tem muito dinheiro em imóvel lá em Balneário Camboriú, que foi um dos lugares melhores da vida para você investir lá no sul, Tanacão. Então não necessariamente você vai ganhar muita grana com imóvel, que também não se sabe, tirando políticos safados e colonhados de construtora, para onde a cidade vai crescer. E aí você compra num lugar, a cidade vai para outro. Então por isso que é importante você diversificar os seus investimentos, Tanacão. Independente para onde for, tem um pouquinho de dinheiro aqui em real no Brasil, tem um pouquinho nos Estados Unidos, mete um pouquinho em Bitcoin, Tanacão, agora, não sei se é o melhor momento da vida, mas vai que sobe mais, entendeu? Agora eu tô falando aqui, talvez não seja o melhor momento da vida, mas vai que dispare cada vez mais, que o FOMO tá batendo no coração de todo mundo tá maluco com a eleição do Trump. Vocês entendem, Tanacão? Então, é muito importante que você, primeiro, tenha consciência de quanto você pode investir também, porque esse cara que meteu aqui, ele é mega powerboyzaço, talvez nem faça muita cócega, né? No furico dele, talvez não faça tanta cócega assim. Mas pra gente, tem que saber, porque imagina você virar pra sua esposa e falar assim, amorzinho, sabe nossa economia, nossa casa, eu já tive cliente que aconteceu exatamente esse caso, mas foi com mini índice, aí é outro game. Mas imagina você falar, amor, sabe aquela casa de 300 conto que a gente investiu? A gente demorou a vida inteira, então comprei tudo em Americanas. E aí foi de 70 centavos, de R$1, de R$7, de R$42, foi para 7 centavos. Então é complicado saber para onde vai os investimentos, por isso que é interessante sempre diversificar, né? A maior ferramenta que o investidor tem para se proteger é a diversificação. E o recado final é que eu sempre deixo aqui é se proteja de você mesmo, né? Porque a gente sempre tem certeza para onde vai e não necessariamente o mundo segue as nossas vontades. E também faço uma provocação que o Ferre do Conga Tragatica, ele sempre fala, né? Ele fala que quem diversifica também não fica rico, não. Não esquece aí de ficar rico no mercado. Então tem que ponderar também todas essas questões aí, né? Quanto maior o risco, maior a consideração, maior obviamente pode ser a queda, mas também pode ser a genialidade também está aqui. Ó. Então a genialidade e a Mongongui sempre andam de lado a lado e determinadas janelas vão te chamar de Mongongo, outras vão te chamar de gênio e vai nascer. A gente só sabe do futuro onde... Não sabe, né? Mas do passado a gente sabe olhando daqui o que aconteceu lá atrás, tá bom? Então é isso aí, criançada. Que você quer saber o vídeo onde eu mostrei aqui as 3 lições, eu vou deixar. E aqui vou deixar um vídeo também onde eu mostro os 5 ETFs para você ganhar dividendos mensais. Beijo, tchau!